Oi pessoal, tudo bem? Hoje é dia de arrumação aqui em casa, de passar aspirador, de fazer bagunça, de tirar as coisas do lugar, de fazer isso tudo, de botar a casa em ordem. Mas eu parei e estou tirando um tempinho, em que vocês são muito importantes, para falar da carta que tio Paulo escreveu para os Gálatas. A primeira coisa que eu queria falar é que tio Paulo sempre começava a carta dele falando assim: Eu, Paulo, apóstolo escolhido por Cristo. Quer dizer, ele tinha exata noção de que ele não tinha escolhido nada, que Deus é que tinha escolhido ele e que ele não era nada. Ele era só um mensageiro, estava só cumprindo a ordem de quem manda, que é Deus Pai. E, e Paulo ainda tinha o hábito de toda a cartinha que ele escrevia, de Romanos, Gálatas, Efésios, Colossenses, todas as cartinhas que ele escreveu, ele sempre falava assim: graça e paz. Porque graça e paz naquele tempo era um hábito que os cristãos tinham de se saudar. Você, quando encontra seu amigo, fala: Oi, beleza? Tudo tranquilo? Tranquilo, beleza? Os cristãos naquela época eles falavam graça e paz. Você sabe por que eles falavam graça e paz? Porque graça é o favor imerecido que Deus deu para cada um de nós. A gente não merecia assim nada, não merecia o amor de Deus, não. Mas através de Cristo, nós podemos ter acesso a Deus Pai. Isso é a graça. E paz, por quê? Porque quando Cristo passa a habitar no nosso coração, a graça produz a reconciliação com Deus. E a gente tem paz com Deus. E tendo paz com Deus, a gente consegue ter paz com os nossos semelhantes. Isso aí. Mas vamos voltar para a carta. A carta de Gálatas foi escrita para as pessoas que moravam na região da Galácia. Por isso é carta aos Gálatas. Eles já até conheciam a mensagem do Evangelho. Paulo tinha já passado lá, já tinha pregado para eles, já tinha falado com eles já tinham conhecido o verdadeiro Deus. Mas aí aconteceu uma coisa: Paulo continuou as viagens missionárias a Deus, e aí aquele pessoal se afastou de Deus. Eles começaram a ouvir o que os vizinhos estavam falando, o que outras pessoas falavam, e começaram a confundir tudo. Eles ficaram assim, diria até que meio perdidos, porque tinha gente que falava assim: pede para Deus para ele fazer isso para você. Se ele vai te dar, se você fizer isso, ele vai te dar saúde, ele vai te dar prosperidade. E aí, essas pessoas estavam fazendo igualzinho aqueles que andavam atrás de Jesus só queriam comida e só queriam os milagres. Eles só queriam a parte boa, eles só queriam pão. E se Jesus não os alimentasse e não fizesse milagres, eles sumiam. E aí, com isso, os Gálatas, o pessoal da Galácia, começou a achar que eles só seriam salvos pelas boas obras, que eles tinham que fazer alguma coisa. Eles começaram a ficar assim meio perdidos, assim meio fracos na fé, né? Sabe quando você faz assim, você pensa assim: eu vou ser bonzinho com a minha mãe, porque ela vai me dar meu lanche preferido, ela vai comprar uma coisa que eu gosto pra caramba, então eu vou arrumar todos os brinquedos do quarto. Era assim, era bem assim que os galácticos estavam começando a fazer. Eles faziam as coisas todas certinhas, esperando ter uma recompensa, né? Eles estavam fazendo tipo ratinhos de laboratório, né? E aí, tio Paulo teve que escrever essa carta para eles. Tio Paulo não pôde ir lá pessoalmente falar com eles, dar uma chamada. Mas tio Paulo foi e já deu chamada na carta mesmo que ele mandou, que ele escreveu nessa carta aos Gálatas. Ele já começa essa carta perguntando assim: quando vocês aceitaram Cristo como seu único suficiente Salvador, vocês não aceitaram pela fé? Você viu Cristo? Vocês não viram, mas vocês aceitaram pela fé. E cadê a fé de vocês? Ficou pequenininha, diminuiu? Vocês precisam fazer alguma coisa para serem salvos? Eu não ensinei isso para vocês. Não estou entendendo vocês estarem pensando dessa forma. E aí, tio Paulo tem que lembrar para eles lá do Antigo Testamento, quando Deus fez a promessa a Abraão que através da descendência dos filhos de Abraão seria uma grande nação. Por isso que eu sempre falo, é importante a gente saber da onde a gente veio, que é o Antigo Testamento, para onde a gente vai, que é o Novo Testamento. E no meio tem Cristo, que faz a ponte, ele é o mediador. Sozinho a gente não consegue chegar lá. E aí tio Paulo vai lembrando que tinha, pela lei, que é os 10 mandamentos, todos iam ser culpados, porque é impossível alguém conseguir cumprir a lei, né? E foi exatamente por isso que Cristo veio, para cumprir completamente a lei. Jesus veio e foi inteiramente Deus
e inteiramente homem. E assim ele conseguiu cumprir toda a lei. Sem Jesus, a gente ia continuar até hoje prisioneiro do pecado. Quando nós fomos libertos do pecado, a gente é livre. Então a gente não precisa ficar preso a falsos deuses. Nós estamos livres para adorar a Deus. É isso aí. Uma vez, até vou falar uma coisa que aconteceu comigo. Uma pessoa me falou assim, que adorava um falso Deus. Ia fazer uma oferenda, uma oferta para esse falso Deus para conseguir um emprego. Porque ela estava desempregada, né? Aí ela fez a oferta, fez a oferenda. Mas teve um problema, não deu certo. Ela não conseguiu emprego, gastou pouco dinheiro que ela tinha naquela oferta e não conseguiu nada. E aí ela falou, então eu vou procurar outro Deus, outro falso Deus para adorar, para conseguir um emprego. Então, o objetivo dessa pessoa não era adorar a Deus só porque ele é Deus, só porque ele salvou essa pessoa. Não, o objetivo dessa pessoa era só o interesse dela. Ela só queria olhar para o próprio, arrumar o próprio emprego, não queria mais nada não, né? Mas essa liberdade que a gente tem em Cristo não é uma autorização para a gente pecar. A gente não é tipo um 007 que está liberado para pecar. Pelo contrário, quando a gente se entrega e se torna livre verdadeiramente a Deus, a gente busca o Espírito Santo. E aí a gente produz todos aqueles frutos que a gente já estudou. Eu, a tia Carla, que são assim, ó só para lembrar. Paz, paciência, amor, benignidade, domínio próprio, mansidão, fidelidade, é isso tudo, bondade, a gente produz todos esses frutos do Espírito. Para a gente terminar esse vídeo, para ficar um pouquinho mais curto, eu vou mostrar uma coisa para vocês. E, como eu falei, estava fazendo limpeza aqui em casa. Esse aqui é o meu boletim, tá vendo? Doutor Cepacol, meu boletim da escola. Só que esse ano eu não fui muito bem, não. Quando eu estudava na escola, esse ano aqui eu tirei um monte de nota vermelha, tá vendo? Tudo para combinar com o meu nariz, né? Só que aí não deu muito certo essa combinação, porque no final do ano eu fui, reprovado. Agora, imagina o seguinte, no lugar dessas matérias aqui, imagina se isso tudo fossem pecados ao longo do ano. Com certeza, eu desobedeci meus pais, eu menti, eu tive raiva de algum amiguinho, eu fui egoísta, eu tive ciúmes de alguém, eu fui guloso, tive o pecado da imoralidade sexual, eu tive o pecado da idolatria, desonrei meus pais quando eu briguei naquele dia que eu queria fazer alguma coisa e eles não queriam, e um monte de coisas. E aí, se eu fosse julgado por Deus lá naquele dia do julgamento final, como é que eu ia ser julgado com minhas notas tão vermelhas assim? Eu ia ser da mesma forma, reprovado. Deus ia falar para mim, aparta-te de mim que eu não te conheço não. Sai fora daqui, vai ser jogado no lago do inferno. Mas o que acontece? Qual é a proposta do Espírito Santo? O Espírito Santo propõe que a gente pegue isso tudo e tá vendo aqui? Que a gente pegue todos os nossos pecados, que é como se fosse esse boletim aqui, e a gente jogue tudo aqui dentro, que a gente entregue tudo para Ele e Ele vai fazer alguma coisa fantástica com isso tudo. O boletim voltou, só que agora o boletim voltou e continua com o meu nome aqui. Só que está tudo em branco. A proposta de Deus é que todos os meus pecados, todas as minhas notas baixas, sejam jogados na profundeza do mar. Todos os meus pecados são esquecidos. E através de Jesus eu me torno aprovado para entrar no reino de Deus. Essa é a aliança que Deus fez com o homem através de Jesus, poder limpar todos os nossos pecados e nos esquecer, tá vendo? Tá tudo, não tem nem nada escrito. É isso que Deus faz com a gente. Ele limpa tudo que a gente fez de errado e nós nos tornamos aprovados para poder entrar no reino dos céus e viver eternamente ao lado de Deus Pai. É isso, pessoal. Tchau!